síndico! Feliz ano novo pra você, que seja um ano abençoado, próspero pra você, que você aprenda mais, bote em prática, meu jovem, que eu tenho certeza que a coisa vai acontecer no seu condomínio, começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu amigo, condomínio é papo popular, vem pra cá que o papo é maravilhoso, já convido quem tá no YouTube, nos ajuda aí em 2025, se inscreva, compartilha, comenta, vamos propagar o bem, a boa nova, o universo condominial, já compartilha aí pro síndico do seu condomínio, que o cara quer se tornar síndico, a síndica, vem pra cá, o morador também, manda pra ele conhecer um pouquinho mais das leis e respeitar ali a ordem, né, doutor? No dia a dia do condomínio aí. E quem tá na rede SPT TV, seja muito bem-vindo, nossa Inteligência Condominial, toda segunda-feira, às 19h20, esse encontro marcado para falar de condomínio. Eu quero agradecer aí, 10 milhões de pessoas nos assistindo por mês, meu jovem. Bacana, todo mundo, né, quer saber de condomínio. Muito obrigado pela audiência. E vamos permanecer aqui toda segunda-feira, às 19h20, Rede SP TV, a rede que mais cresce no Brasil. Recebendo meu amigo doutor Cláudio Vieira. Tudo bom, doutor? Bonitão, no ternão aí. Gostou, um dia eu vou Thiago? chegar nesse nível, velho. E aí, vamos, doutor? Então, Thiago, prazer enorme, né? O programa 01 do ano de 2025. É uma honra estar aqui compondo essa mesa com essas pessoas de excelência. Bom demais. Receber minha amiga Carol, ela que é da Vitale Serviço, já foi síndica também, tá conosco aí, vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dela. Tudo bem, Carol? É isso, né? Gratidão por estar aqui participando, né, do programa 01, começando com o pé direito desse ano. Começando com o pé direito, né, aqui ao lado de pessoas de grande potência dentro do mercado condominial no Distrito Federal. Gratidão. Ele que é disruptivo, dividiu o sul, estava na Cataraca do Iguaçu, parou a Cataraca do Iguaçu com a mão assim, ó, para, água parou, porque a mente é poderosa, cara, tenha sua mente assim, ó, está na mente. Tudo vai acontecer. Ele, disruptivo da engenharia condominial, tá sendo stalkeado, mas só stalkeia porque é bom. Ninguém stalkeia que é ruim, né? E ele, meu amigo engenheiro Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tiagão, é verdade, ninguém chuta cachorro morto. Fica essa dica pra você que é síndico aí. Se estão te incomodando, tem duas coisas. Você tá fazendo coisa muito errada ou tá fazendo muito certo. Então, avalie esse caminho, pega essa régua pro final do ano aí. Você está começando a sua gestão agora, daqui a pouco começa a época das AGOs, das AGEs, né? Esteja preparado, acompanhe o programa aqui, deixe seu like. Você está aí assistindo a gente aqui, a sua opinião é importante, faz a sua pergunta, deixa o seu like, chama para cá que a gente responde, mata no peito. Se eu não der conta, joga para ela, joga para o doutor Cláudio, joga para o Tiagão e vamos nessa. Você não está sozinho, lembre-se disso. É isso aí, vem para cá, então vamos começar com o nosso plantão Tira Dúvida. Tá preparado, doutor? Já começando com várias tretas aqui, muito interessantes aqui. Mal virou o ano, pessoal. Mas eu tenho que falar um negócio aqui, viu? Eu tenho que falar esse negócio de parar as cataratas com a mão, foi maravilhoso. Imagina só. Não existe impossível, Não meu jovem. existe impossível, né? O poder da mente. Afinal de contas, tudo é energia nesse mundo. Tudo é onda. Você pegar um microscópio daquele ultramolecular, você vai encontrar no final o quê? Elétrons, prótons e átomos, em qualquer substância que foi conhecida pelo homem até hoje. Então, tudo é energia. Vamos que vamos, então. inteligenciacondominial@gmail.com, ou quem tá no YouTube tem no rodapé aí do vídeo, todos os nossos apoiadores, tem meu telefone também. E quem mandou esse telefone, mandou essa mensagem, foi a amiga Rosana, é síndica. Rosana. E eu achei interessante pra caramba, até fora do nosso cronograma aqui, mas eu encaixei essa pergunta que eu achei interessante. Então vamos, doutor Cláudio Viorino. Inquilino. Ó, a pergunta é, da minha amiga Rosana, mandou via WhatsApp, ela falou assim, ó, que recurso o condomínio tem para impedir comportamentos desrespeitosos e abusivos de um inquilino, cuja proprietária é inadimplente há anos, sem que ela tenha entraves jurídicos, vamos dizer assim, para ficar só na seara do condomínio, resolver ali só no condomínio aí. Administrativamente? Então, Thiago, e aí? Igual eu falo, né? O síndico de um condomínio ele tem duas ferramentas, né? Ferramentas administrativas, que é advertência e multa. Se você tem um inquilino que tem um comportamento antissocial que vai em desencontro com as regras do condomínio, aquela multa, aquela advertência vai acabar recaindo sobre o proprietário do imóvel, né, consequentemente. Então, se está sendo isso de forma reiterada, você pode estar notificando a imobiliária para poder ver a questão do despejo daquele inquilino, o próprio proprietário, para poder tomar medidas em desfavor daquele inquilino.
certo? E fora isso das medidas administrativas, seria também uma medida judicial, que seria a questão de afastamento do condômino, né? Quer dizer, apesar dele não ser condômino, ele é um morador antissocial, está causando transtornos no condomínio. Então existem essas ferramentas para serem Então vamos lá. né? Ela me perguntou isso ontem, eu falei assim, vou levar para o programa que eu achei interessante, também não soube responder. Porque uma coisa é o processo do condomínio antissocial, isso que é um inquilino, né? Sim. E aí, porque não faz sentido o condomínio entrar contra o inquilino, ou pode entrar contra o inquilino? Não, pode entrar contra qualquer pessoa que causa algum distúrbio naquela sociedade. Por exemplo, o primeiro morador, não era nem condômino antissocial, era morador antissocial afastado pelo DF, foi feito pelo meu escritório, né? A gente afastou, que era o quê? Ele era um filho de uma condômina, né? Então ele era um morador antissocial e a justiça do DF acabou afastando esse morador. Isso lá em 2018 a gente já conseguiu fazer esse afastamento desse morador antissocial. Primeira jurisprudência do caso. Primeira jurisprudência, antissocial. Desembargadora Ana Maria, fica Ana registrado Maria, aí. É o que a gente fala. A gente às vezes fala de engenharia condominial e o pessoal fala assim, mas o que é engenharia condominial? Né? É a junção de tudo isso. Você vai aplicar os princípios das normas de engenharia com os aspectos sociais, mas da legislação vigente, as obrigações do síndico, as necessidades do imóvel, trazer tudo isso num compêndio e criar um plano de desenvolvimento para o seu condomínio. Então hoje a gente vê do comportamento social até a utilização dos espaços, né? Tudo faz parte, questão da festa, do barulho, de ser antissocial, tudo você tem ferramentas para isso, como aquela dica do antissocial da festinha, do salão de festa, que a gente coloca lá para medir o som, esqueci o nome do decibelímetro, e a gente mede ele ali, comprova isso, leva para quem? Para os advogados trabalhar na parte do direito, mas existe um instrumento lá da engenharia trazendo e provando essa antissocialidade do sujeito dentro da comunidade, né? Então fica a dica para você aí, condomínio antissocial, tem uma dica para o síndico muito bacana, quando ele chegar você já entrega para ele o kit boas-vindas. Exato. Pede para ele assinar que recebeu, porque depois ele alega que não sabia, né? Apesar de que a justiça não está dando muito mais esse braço, né, doutor Cláudio? Mas se você é um bom síndico, você faz o kit boas-vindas, já entrega com um sorriso no rosto, fala, tá aqui. Carol, e você, né, que você era síndico, como é que você lidava com isso aí? Então, geralmente, a gente trata aí de condomínios, a maioria das vezes esses inquilinos vêm por imobiliárias, né? E ali ele recebe esse kit também vindo da imobiliária, tem as normas dentro de um contrato, e ali tem as cláusulas que falam sobre perturbação do sono, sobre horários e tudo. Então, existe um contrato vigente. Se existe um contrato independente, independente de ser inquilino ou proprietário, é necessário o cumprimento. E tem a convenção também, né? As leis de contravenções penais. Né? E se o descumprimento desse contrato dá o quê? Uma ordem de despejo. Mas por quê? Porque além do contrato vigente que você faz ali com o proprietário ou que seja com a imobiliária, existem as normas do condomínio. Sim. E as normas do condomínio lei. Vamos lá. É o microcongresso. Aqui ela quer democracia. Qual mano? Vamos lá. Tem uma aula fantástica disso aí. Só um minuto, vamos lá. Doutor, vamos lá então. Não é então, não é melhor ver. Meu grande questionamento não é melhor entrar contra o dono do apartamento, com o inquilino? Porque quem tinha que entrar contra o inquilino sendo o dono do apartamento. Como que funciona lá no escritório? Qual o procedimento que a gente faz, né? Tem um inquilino dando trabalho. Quem é responsável pelo imóvel é o proprietário, é o condômino. A gente adverte o proprietário e multa o proprietário. Então o proprietário vai recebendo multa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, multiplicado esse número. Ele vai ter outra saída se não despejar aquele inquilino, porque ele está causando prejuízo. Exatamente. Se alguém investe no imóvel e tem um aluguel, aquilo ali é para trazer lucro, não prejuízo. Então a gente pega as pessoas por onde? Pelo bolso. É a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. Agora tem um detalhe, você tem que ver também qual é a qualidade desse contrato com o inquilino. O que foi permitido? Será que o proprietário teve o bom senso de pedir que ele se submetesse às regras do condomínio? Será que ele levou esse detalhe? Doutor Cláudio sabe o que eu estou falando das jurisprudências por aí. O contrato não prevê, muitas vezes, a obediência sobre tudo que está ali. Aí é um problema do proprietário com o inquilino. E o condomínio acaba sendo prejudicado nisso. Então a postura do síndico aí na comunicação, a gente acabou brincando ali, né? Porque eu sabia mais ou menos que isso é importante. Esse kit boas-vindas que você como síndica faz para qualquer morador, independente de ser proprietário ou inquilino, ele é fundamental para garantir a qualidade da gestão da síndica. Dos síndicos. Você que está aí, hora de deixar o like, né? Você que está aí, cria um kit boas-vindas e entrega. E outro, você pode pedir, você tem a obrigatoriedade de pedir a cópia do contrato.
E a questão Entendeu? não é só a boa conduta e a boa convivência do síndico com o inquilino ou com o morador, é da comunidade, né? Então, a partir do momento que um morador, um inquilino, ele tá trazendo transtorno, ele vai trazer transtorno para toda a comunidade condominial. Então, é uma boa convivência entre todos. E cabe o bom senso, lógico, né? Afinal de contas, você que é inquilino em um condomínio, você que é síndico também, é bom entender isso. A pessoa está indo morar naquele condomínio. Já existe uma comunidade formada, amparada legalmente, já existe, como o Dr. Cláudio dá na aula dele, é o microcongresso, né? A legislação, a assembleia, o síndico, o executivo. Já existe algo microsistema político formatado ali. Aí você entra e quer ser o diferentão. Quer ser a estrela do negócio. Não tá certo. Eu você sou vai revolucionista. Entrar, né? Eu sou revolucionário sem calça. Para né? nós finalizar com essa questão, Rosana, então dá a dica final para Rosana. Qual os procedimentos que ele deve adotar, as precauções, porque assim, condomínio social, gente, não é só achar, ele é antissocial, não, tem que provar, tem todo um rito, né? Fala pra Rosana naquela câmera ali. Não, exatamente. A questão, assim, era um tabu, né, antigamente, né, sobre a questão do condomínio antissocial, afastar alguém do seu imóvel, tirar o direito de propriedade, por quê? O afastamento não tem previsão na lei. O Código Civil hoje, atualmente, não tem essa previsão. Então, era uma inovação, era uma criação de juiz aplicar determinada situação de algo que não está previsto na lei. Olha só que absurdo poderia ser isso. Mas hoje teve situações que multas e advertentes não são suficientes para coibir as atitudes daquela pessoa. Então chega a um ponto, por exemplo, se o condomínio usou todas as medidas, todas as multas, chegando ao décuplo da multa, que é o máximo que o Código Civil autoriza, e não surtiu efeito, a pessoa continua causando confusão naquele condomínio, o judiciário não tem outra alternativa a não ser afastar. Então você, síndico, fica a dica, usa todas as medidas que você tem que na sua convenção do seu regime interno, que são advertências e multas. Se não tiver resultado, tem que Poder Judiciário aplicar uma multa maior do que prevista na sua convenção, e se aí não tiver efeito, você poderá ter o êxito, né, judicialmente, afastando aquele condômino antissocial. Apesar do nome ser condômino antissocial, você pode afastar um morador antissocial, um inquilino antissocial, qualquer pessoa que tem um comportamento antissocial naquele condomínio. Tá vendo? Por isso que ele é a maior referência de direito condominial do Brasil, meu doutor Cláudio Viana. Rosana, muito obrigado pelo carinho, pela mensagem. E se você quiser mandar sua pergunta, inteligenciacondominial@gmail, ou pode mandar via WhatsApp. Vamos lá então, próxima pergunta do nosso dia, que é o amigo Walter José mandou aqui. O título é Andar sem camisa, seminu pelo condomínio. Verdadeiro sem noção. Vamos Johnny Bravo, o famoso Johnny Bravo. Vamos ver, ó. É o sem noção. O relato é o seguinte. Tá carente. No nosso regimento interno registrado em cartório, consta bem claro no item 30. No caso de morador adulto, tanto em datas festivas como em dias normais, é proibido transitar nas áreas comuns trajando apenas roupas de banho, sem camisa, roupas íntimas e semelhantes. Justamente os filhos da síndica não obedecem isso. E a síndica falou que é para ele tanto faz como tanto fez. Os condôminos não estão nada satisfeitos com essa atitude. E na data de hoje, alguns foram abrir um BO na delegacia, pois além de andar sem camiseta, ficam se exibindo seus dotes. Aí ela pergunta, o que pode ser feito na situação? E doutor? A gente vê uma Tu situação... também anda de cueca branca lá no condomínio? Não. E tem que ser De branco? forma alguma. Cueca branca? De forma alguma. E aí, como é que Tô tá achando que o fazendo? Thiago tá andando de cueca branca no Eu tô condomínio achando. dele. Não, já anda sem mesmo. O síndico pode, Eu já pode, ando não? sem mesmo. Comenta aí, o Aí, ó. síndico pode andar de cueca branca no condomínio ou só o filho do síndico? eu ando Eu sem. sou o filho do síndico. Então, em primeiro lugar, né, a convenção e o regimento interno se aplica a todos que estão aqui naquele condomínio. Não importa Lógico. se você é filho da síndica, marido da síndica, tem que ser respeitado. O próprio regimento interno deste condomínio proíbe, né, andar sem camisa, andar de trajes de banho nas áreas comuns, então tem que ser aplicado. E a síndica tem que observar, né, que um dos mandamentos do síndico é cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia, convenção de condomínio e as leis. E aqui já tem um regimento interno falando que tem que ser cumprido. Ela não pode estar passando, assim, igual fala, passando pano pros seus filhos, né? Então, quem vai, igual a gente discutiu anteriormente, quem vai acabar sendo multado? Ela, porque ela é a condômina. Não é? Né? Mas só que será que ela mesma vai se aplicar a multa conselho ela aí, mesma, né? Existe o conselho. Pode ser né? multa e se ela não se auto-aplicar a multa, como é que funciona? Então, aí ela tá, igual fala, dos motivos da destituição do síndico, é administrar de forma inconvenientemente o condomínio. Então, ela tá administrando de forma incorreta o condomínio. Então, isso é uma justificativa dos condôminos convocar uma assembleia e acabar recaindo na destituição. Ela pode estar
ferindo contra ela mesma. Ô, Carol, você quando era síndica, você já se automultou? Não. Nunca me mutei. Comenta aí, você já viu algum caso desse? Um síndico que se automultou? Eu já vi. Eu tive um sargento que ele se deu uma cadeia. Ele lançou no livro de ocorrência. A gente servia aeronáutica em meados de 98. Não vamos falar de data, né? A gente serviu aeronáutica um tempo atrás aí. E aí o sargento, ele era muito alinhado, certinho, né? Só que ele foi atender uma emergência de madrugada e passou um gato na frente do carro e sem querer ele atropelou esse gato. Depois ele voltou, socorreu a emergência, ele voltou, lançou no livro, eu atropelei um gato e tal. Mas aí meio que sugeriu quase uma punição para ele. Mas aí é um caso muito específico, né? Ele cometeu um atropelamento. Não, achei assim, nesse caso honesto, é você assinar uma prova contra você mesma, né? Então, é lógico que o síndico ele tá ali para fazer cumprir a lei. Regras são regras, independente que seja para o meu filho, que seja para o meu esposo, que seja para um morador. Regras têm que ser cumpridas. Sim. Tá? Então, ela deveria ter um pulso mais firme com os filhos e assim, mas ele não atende. Gente, aí é questão realmente de educação dentro de um lar. Sim. A gente já parte da parte de gestão condominial ali, de administrativo, para uma gestão de dentro do seu lar, de princípios e valores colocados dentro de casa. Que é outra coisa que a gente, nós como pais, temos que estar atentos a essas questões, porque reflete lá fora. Eu só falei isso porque, assim, eu acho que não tem nada de errado o síndico falar que errou. Né? Beleza, foi meu filho, vou corrigir aqui, vamos, né, alterar esse comportamento, melhorar. Porque eu acho que tem nada de errado. A gente tem essa máxima hoje, não pode errar. Não, eu acho que o erro faz parte. A gente pode sentar em cima dele, né? Igual no caso dela, que ela falou, tudo bem, meus filhos não estavam com roupas adequadas, vou conversar com eles aqui. Vou tentar corrigir, né? Bacana, tomar uma postura. Sabe por quê? Eu acho que isso é super válido, porque é o seguinte, eu falo sempre assim, o síndico hoje ele é muito mais um gestor, né? E o gestor ele tem que, primeiramente, ser o exemplo. Como o Dr. Cláudio colocou, no jurídico está escrito lá assim, cumprir e fazer cumprir. Como fica desmoralizado um síndico que é um gestor que publicamente ele não cumpre? Como que ele vai para a Assembleia? Como ele justifica uma notificação dessa, sabe? Não tem jeito. Ele é um totem, ele é uma referência. Então o primeiro passo é dele. Ele tem que estar nessa condição. Mas aí já parte, é igual eu falo, sai da esfera condominial para uma esfera familiar. A gente está falando sobre são coisas diferentes. Mas na sociedade ele é uma referência. Ele ela tem que chamar realmente as pessoas que pertencem ali ao seu familiar dela e falar, olha, vocês têm que entender o seguinte, eu que sou a síndica aqui e a primeira regra é aqui dentro. Não, eu compreendo. Esse é o papel que ela tem que ter. Eu compreendo, mas ali assim, a questão foi a conduta sobre a resposta que ela deu para esses moradores, né? Mas muitas das vezes, gente, a gente lida com pessoas, tá? Eu não estou defendendo a síndica aqui de forma alguma. Mas vamos trazer isso para dentro da casa mesmo. Muitas das vezes são adolescentes, em fase de rebeldia, jovens que... A gente sabe, cada um aqui já foi adolescente, já foi jovem e achou que era dono do seu mundo e que você faz suas leis. E que as suas leis têm que ser atendidas e pronto, e acabou. Muitas das vezes ali, ela como mãe, ela passa, ela tenta fazer, mas aí ela vai fazer. Eu vou me mutar uma coisa que eu estou passando para os meus filhos e eles não querem cumprir. É uma situação muito Eu vou contar uma história que vai Você foi multado por causa da sunguinha branca. Encaixar essa situação, né? O Jorge conhece o síndico Pedro. O síndico Pedro, ele já não era multa, se advertiu. Por quê? O que aconteceu? Ele saiu de viagem, seus filhos deram uma festa e houve reclamação nos livros da relação dessa festa. E houve filmagens. Então, igual eu falei, a multa não é algo pessoal, é para a unidade. Ele foi lá e advertiu a unidade e entregou para a unidade dele, que compõe o grupo familiar dele. Né? E o recurso dessa, não sabia, né? E o recurso dessa advertência é na Assembleia. Então eles entregou para as filhas assim, nosso apartamento foi advertido, a gente vai ter que fazer o recurso, vai ser apresentado na Assembleia. Então vocês vão lá na Assembleia e vão pedir desculpa para os moradores. Esse vai ser o nosso recurso. Vamos ver se eles vão aceitar ou não. E o síndico procedeu dessa forma. É o síndico referência. Então ele aprendeu, né? Que ele tem de educação e disciplina para os filhos. Aí a unidade ele juntou tudo. A unidade foi multada, ele fez cumprir a convenção
e em contrapartida ainda educou os filhos de uma forma que Parabéns, achei bem bacana. parabéns aí, ó. Isso aqui é exemplo. É isso que eu tô falando. É. Querendo ou não, gente, olha só, o síndico, ele é uma referência social. Sim. Aquelas crianças que estão ali 13, 14, 15, 16 anos, eles podem aprender muito com o gestor do ambiente. Até porque a gente está falando, condomínios às vezes são 24 unidades, mas tem condomínios que são 240. Eles podem, tem não, condomínios eles que são devem aprender, né? 400, 600, 800. E quem vai formar a próxima geração como referência são os líderes de hoje. Então, o comportamento de um líder de hoje, independente do tamanho da célula social que ele é referência e que ele assume, é importante em todas as esferas. Um condomínio com 10 unidades é um condomínio com 1000. E esse posicionamento ele ficou bem perante o condomínio e bem perante a família. Lógico, tem que ter, ele tem que ter foi essa bem dos dois inteligência lados, né? até para a carreira Porque, dele, assim, né? eu acho que você traz um aspecto interessante, que não é o síndico, é a unidade. É a É a unidade. unidade. Aquela unidade causou transtorno, né? Exatamente. Então fica aí a dica. Vamos lá pro nosso comercial. Volta aí, amiga Mari. Volta aqui pra faturar, né? Senão não viaja esse ano 2025, rapaz. Vamos lá. Ó, mandar um abraço à minha amiga Juliana, Combate Extintor. Essa é fera demais. @Combate Extintores. Qual o próximo, amiga Mari? Ah, amigo Daniel. O Daniel trouxe uma agenda maravilhosa. Próximo programa vamos trazer para mostrar pra vocês. DS Condominial, a maior garantidora do Brasil. 30 anos garantindo condomínios Brasil afora aí. Essa é a referência. Segue lá, @DS Condominial. Inclusive no Instagram lá tem várias dicas pros síndicos aí, ó. 30 anos, cara. Nem é um, nem é dois. 30 anos garantindo condomínio Brasil afora. Essa é referência. Qual o próximo, amiga Mari? Ah, eu falei com ele, amigo Marcelo. Eu quero dar um salve pra toda a comunidade do Cicobi da F1000. Feliz 2025 pra vocês. Essa agência maravilhosa que vem ajudando os síndicos aí a ter sucesso na sua gestão. Então segue lá, Cicobi da F1000. A melhor agência do Brasil, doutor Claudiano. Qual o próximo aí? Cadê a amiga Gabriela? Feliz ano novo, Gabriela, e toda a equipe da Facilite. Um lugar maravilhoso também. Uma administradora que vem ajudando o síndico também a ter sucesso. Sobre equipe. Escolha bem quem vai estar ao seu lado. Bota isso na sua cabeça. Então, ó, Facilite.condominial. Segue no Instagram também, que essa é referência. A Gabriela simplesmente trabalhou a vida toda com condomínio. Então, ela conhece muito do tema, hein? Qual o próximo, hein, amigo, Mário? Deixa o Jorge falar dele mesmo. Vai lá, Jorge! Rapaz, eu gosto quando você fala, né? Então, Thiago, a gente está com aquela metodologia que eu te falei. Então, a participação de vários profissionais, né? Advogados, engenheiros de outras áreas, compondo aí um produto maravilhoso para a formação do síndico, para tirar todas essas dúvidas que a gente tira no programa e ter uma assistência mais personalizada. Tem aulas ao vivo, tem material didático, fala de segurança do trabalho, garantia de obra, fala de inteligência emocional, tem aula comigo sobre a inteligência artificial aplicada, como organizar aqueles chats todos, aquela inteligência de comunicação, como salvar ali as atas da Assembleia, tudo com a IA, baseado bastante ali na legislação. Você vai criar prompts, vai aprender sobre isso, vai aprender sobre plano de manutenção, aplicativo Trello, você pensou? A ferramenta, você ter todas as manutenções previstas para o ano todo no seu celular. Bom. Qualquer condômino que te contesta, você apresenta fácil. Não, me dá qual o seu e-mail? Pum, envia por e-mail, já foi. Uma notificação simples que está pronta no GPT, no celular, que você joga para o Trello, manda por e-mail para o morador, está pronto ali. A consulta que você faz para o advogado, documento estruturado, perfeitinho. É bacana demais. Fora isso, a gente ainda tem a parte toda de engenharia condominial aplicada para o seu condomínio, tanto com consultorias como com os laudos de inspeção, as garantias de obras, as perícias de engenharia que a gente faz a nível de Brasil, né? Então fica isso à vontade para vocês aí. Tira a dúvida gratuita com o nosso grupo do WhatsApp fantástico lá. Entra lá, @Condominial Engenharia, manda uma mensagem, eu quero participar do grupo, comunidade de engenharia condominial que mais cresce do país. É gratuito para você. Grupo de excelência. E é isso aí, do Brasil. Não é? Tem grupo de excelência total. E aproveitando que está no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19, 20 horas, encontro marcado, fala de condomínio. E vamos seguir o nosso programa aqui, Intenso Condominial. Manda só uma mensagem pro intensocondominial@gmail.com ou pode mandar via WhatsApp, vai ser muito bem recebido. Vamos para a próxima pergunta, doutor Claudiana? Vamos lá. Preparado? Vamos lá, né? Preparado? Vamos lá então, vamos lá, ó. Pra mudar a tela, amiga Mari. Acorda, Mari! 2025! Vamos lá. Ó, quem mandou a pergunta é o amigo Maicon. O título é Encomenda Vazia. Encomenda vazia? Vamos lá, ó. Recebi o aviso do sistema de controle de entregas na portaria de que havia chegado uma encomenda para mim. Porém, quando fui retirar o item, o envelope estava cortado, aberto e vazio. Me recusei a receber o item, claro, para só avisar a embalagem vazia, né?
Quais providências posso tomar nesse caso, amigo doutor Cláudio Viana, uma das maiores referentes de direito condominial do Brasil? Então, essa questão de encomenda tem que ter um cuidado redobrado, né? Pela portaria do condomínio, pela empresa terceirizada, que, na hora de orientar seus porteiros, né? Por exemplo, porteiro não tem que receber, né, encomendas violadas, né? Então, existe hoje, coisa, né? Existem aplicativos hoje que o porteiro recebe, ele já bipa e já sai a foto, né, da encomenda da forma quando ele está recebendo, né? Então aquilo ali já é uma forma de trazer uma prova, né? Se estava violada ou não. Exatamente. E você, morador, o que você tem que fazer? Se você recebeu, estava um envelope aberto, você tem que direcionar ao condomínio. Qual foi o recebimento? Né? Vocês entregaram fechado? Houve o rompimento do lacre após, né? Porque essa questão de... Até uma questão de crime, né? Você abrir uma carta de alguém, uma correspondência, uma encomenda de alguém, isso pode virar até uma questão da esfera criminal. Então você pode estar responsabilizando o condomínio contra a empresa terceirizada, se for o caso dela contratada, bem como a empresa que entregou. Então você tem que saber aonde que originou essa violação, né? Então, por isso que é muito importante, né, ter esses aplicativos modernos para poder registrar qual a forma de recebimento dessas encomendas e principalmente, né, ter a câmera onde recebe. Eu sempre falo sobre isso, né? A câmera com áudio gravação de áudio, né, e o visual também é de suma importância para ter o controle, para depois a gente não estar atacando uma pessoa de forma injustamente e estar cobrando realmente de quem é responsável. Carol, você lá como gestora aí, né, de terceirizado, qual orientação você dá para os seus funcionários no dia a dia? É um assunto bem complicado. Vamos falar sobre entrega. Hoje o volume está muito alto, né? Isso. Eu vou aqui defender os nossos colaboradores, tá? Porque o que acontece? É muito fácil a gente jogar a culpa só em cima ali do profissional que está na portaria. Então, o colaborador, esses entregadores, eles vêm com grande volume, com 10, 15, 20 encomendas de uma vez, só joga lá e fala, vou assinar. O correto é o colaborador analisar item por item e ver se tá. Só que muitas das vezes esse colaborador, ele tá com saída de morador, com entrada de morador, criança correndo, cachorro passando, é muita coisa para ele administrar ali e a gente pegar uma situação e jogar diretamente nas costas dele. Estou defendendo neste ponto que a gente tem que analisar caso por caso, tá? Mas esse colaborador, identificando uma encomenda violada, ele não pode receber. Sim. É devolução na hora. E para isso, o que as empresas têm que ter? Respaldo. Livro de protocolo. É hora do recebimento, quem entregou, para quem foi. Se eu entreguei para o morador, ele tem que assinar o recebimento dessa encomenda, tá? Muitas das vezes o condomínio não está tão aliado aí na questão da tecnologia. Modernizado, A gente tem muito condomínio que não está, a maioria, tá? A gente verdade, fala em mais de 70% de condomínios hoje em Brasília não estão modernizados. E usa, sim, daquele papel antigo, livro bonitinho, caderninho. Então, é a questão da atenção. E essa atenção, ela vem como? Treinamento das suas terceirizadas. Concordo, as terceirizadas têm que investir em treinamento. A treinamento de atendimento público, de como recebimento, como se posicionar. E uma relação dessa, esse morador ele pode vir em cima desse funcionário. Exatamente. Sabe? Porque a gente já vimos muitos casos aí de morador ir para cima de funcionário. Ah, não, foi você. E não tem uma câmera. E aí, o que ocorre? Existem 2 processos. A gente vai falar de um processo de uma calúnia e difamação, porque esse profissional ele pode entrar com uma ação contra esse condômino, porque ele está afirmando que a mercadoria dele foi violada ali, né? E também tem, por outro lado, esse condômino que teve essa mercadoria violada, que também tem seus direitos de ser preservado. E aí é uma situação que tem que ter jogo de cintura. A Exato. Terceirizada, como é que faz? Neste caso, gente, infelizmente, a maioria das vezes recai sobre a terceirizada a culpa. Quem vai responder é a terceirizada. Até financeiramente. Até finalizar, descobrir quem foi, como foi.
esse funcionário, a maioria das vezes, ele vai ser retirado ali do seu ambiente de trabalho, ele vai ser recolocado em outro local e a terceirizada ela vai ter que arcar porque existe um contrato em relação a isso. E também tem aí a lei de proteção de dados, que aí a gente também já é uma outra esfera, mas outra, o que você falou é perfeito, sabe? Porque eu digo sempre pro pessoal, o pessoal fala assim, vai ficar treinando funcionário é caro. Assim, se você acha que treinar funcionário é caro, experimenta trabalhar com a equipe não treinada para você ver o prejuízo. Aí é que você entende, né? É aquela mania que é sempre fechar a porta depois que foi roubado. Você tem que investir em treinamento, o seu condomínio não tem tecnologia, nem precisa tanto, né? Uma tecnologia, tirar uma foto do celular e mostrar que a encomenda já veio ruim, já veio. E outra coisa, se o seu condomínio está sobrecarregado, com um funcionário só na portaria, chega a 50 pacotes, você tem que entender uma coisa. Primeiro, é insalubre o local de trabalho. Segundo, desvio de função, né? Não é assim, desvio de função. Não. Se ele está sobrecarregado, sim. Depende. Porque ele vai fazer o papel da portaria e ele vai dar prioridade para aquilo que remete segurança. Não, ele está ali para ele pode não receber é? isso aqui. Ele pode receber, sem problema nenhum. Jorge, vamos entrar aí numa questão. O agente de portaria, ele está ali realmente para fazer o serviço de portaria. Ele inclui o recebimento de encomendas. Sim, mas tá? ele tem que ter prioridade. E não categoriza o desvio de função. Aí cabe a questão de treinamentos. E a questão de conscientização do condomínio. Mas ele fazer um serviço, ele está ali atendendo, ele está fazendo outro tipo de serviço, quem é que tem que esperar nesse momento? O condômino. Olha, mas eu aí, recebendo, às vezes não é a questão do condômino, né? É a questão do entregador. Não, mas o cara, aí por exemplo, que vem do SEDEX, de ele já vem a 1000 por hora. Não, mas aí tem assim, que esperar a gente... para ser entendeu? Mas isso aí vai depender do o que a gente falou, conselho que eu dou, o treinamento conselho que eu dou é o seguinte, da pessoa. Melhor app que existe, chama-se Conferir. Chegou o cara, se não tá com pressa, falando, tá, vamos respirar? Respira. Aguarda um pouco. 4 que eu vou conferir. Toma cuidado, aconteceu comigo. Entregaram na época, porque você entrega os volumes. Você não confere quais itens. Tinha 10 volumes. Quando foi ver, só tinha 9. O que estava faltando era o quê? Um iPhone. E aí? Aí a empresa terceirizada teve que pagar. Assim. Então, tive assim, um problema toma desse cuidado. com Outra iPhone coisa. diferente. Gente, confere. Você que é porteiro, confere. Eu falo para todos os meus porteiros, não recebe. Um dia o cara me ligou, você está recebendo encomenda minha, não sei o quê. Do condomínio de trás. Eu falei, como assim? Já foi pro cara não receber. Porque os caras tomam cuidado também, porque às vezes o cara dá o app, o que ele faz? Bota que recebeu para depois entregar. Outra mania que estão tendo agora, que eu descobri hoje. Eu ia entrar nessa, eu acho que eu já sei até o que você falou. Eles estão entregando tudo no condomínio só, final de semana. Aí o condomínio, a gentileza do outro condomínio, faz o quê? Repassa pro outro. E o cara entregar. já sabe, o cara já sabe. Então assim, gente, vocês estão na portaria, toma lá são cuidado. brother, lá não recebe nada que não seja do condomínio. Por quê? Tu recebeu, a tua assinatura tá ali. Você que eu tenho esse problema aí, sabe com que endereço? Aqui eu tenho no escritório ali tem conjunto B e na mesma quadra tem conjunto AB. Aí lote 2, lote 2. Os caras fazem questão de entregar lá. Aí os porteiros já se conhecem. Troca mensagem e resolve entre eles. O cara do correio entrega sempre lá. Sempre lá. O problema é que o que eu estou falando é o seguinte, o porteiro lá vai ter que dar prioridade para uma coisa ou outra. E controle de entrada e saída gera risco, tanto de segurança como de acesso. Entende? Mas aí é segurança uma que eu digo, por exemplo, está passando uma pessoa, está passando um idoso. Não entra numa questão de desvio de função. Tudo bem, até retira a questão do desvio de função, mas esse controle senão, de segurança... daqui a pouco a gente vai estar aí com funcionários... É porque às vezes você atribui a uma coisa que acontece um acidente numa rampa, de um veículo, alguma coisa, a um descuido do porteiro. E ele está sobrecarregado. E ele não tem essa função. Ele tem que ter uma ordem de treinamento, e aí aquela questão que eu falei, se você acha que trabalhar com equipe treinada é caro, treinar pessoas é caro, experimenta trabalhar sem treinamento. Com pessoas sem treinamento, você vai ter problemas e mais a necessidade do treinamento. Então tem que estar preparado, tem que investir em empresas como a sua, que tem com certeza um treinamento para o funcionário, mediante a situação dessa conflituosa, entre atender a porta, receber o correio, separar uma mercadoria e conferir. Qual que é o treinamento que ele recebeu?
Onde ele está treinado? Qual é a prioridade? Qual é a Porque técnica que ele tem? Existe prioridades, né? Nessa questão. E o condomínio, o controle de acesso? aquela questão. Eu acho o seguinte, que a Mercadoria. pandemia, ela trouxe uma realidade que o condomínio não tinha, né? Sim. Que era a questão das encomendas. Hoje é volume. Eu vou te enormes, mostrar né? uma necessidade Final de que a ano gente terror. teve e vou te comentar. Deixa eu só A gente- abrir um parêntese aí, só pra gente não fugir, em relação à questão de encomendas. Hoje a gente tem aí também os entregadores, o que eles estão fazendo? Eles Fala que eles entregou. estão lá na Ceilândia e colocaram que entregaram lá em Taguatinga e isso não chegou. Verdade. Mas para você, morador, você recebeu A notificação. uma notificação dizendo que aquela encomenda foi entregue. E aí você desce lá na portaria, eu recebi aqui a notificação que foi entregue. Essa encomenda ainda não foi entregue. Aí- Então, é um negócio difícil. que você tem que tomar cuidado também com essas questões. E que muitas das vezes não é culpa do porteiro. Para outra questão que eu estava colocando, igual o Thiago falou da pandemia, eu lembrei que mais de 20 condomínios pediram a gente projetos de melhoria das guaritas. Sim. Porque não tinha como acondicionar. Principalmente essa época agora de final de ano, que chega um presente dali, E Dia não das tem. Crianças. Não tem. E isso é uma responsabilidade do gestor. Sim. Você que é gestor, você que é o síndico, tem que olhar para o ambiente de trabalho, né? NR6, NR17, e saber se aquele ambiente é insalubre ou não. Se aquela demanda é suportável para uma pessoa só ou não. E é nesse ponto que eu queria dizer. Quem tem treinamento, você pode treinar a pessoa do jeito que for, mas se ela não tiver a ferramenta, não trabalha. Se o local de trabalho não for salubre, não for adequado, não trabalha. E essa responsabilidade é de quem? Só Ela que é aí do você condomínio. tem- só que aí- Entende? e aí Ela só é que do você tem gestor. A guarita não vai falar, me melhora. É o síndico que tem que ter essa perspicácia de, poxa, aqui eu posso melhorar, vou levar essa despesa para a Assembleia, tem um projeto aqui, eu posso alterar ali. Eu tenho que dar condições de não comprometer o meu pessoal, né? Aí vem as trabalhistas em cima do síndico, em Então cima vamos do agora, CNPJ. trepicando, amigo. Pra isso. Carol. Né? Para nós Só encerrar esse papo. Só que aí a gente tem essa questão do ambiente insalubre. Cabe também a terceirizada, onde por via ela vai fazer um contrato e no contrato ela tem que ter que aquele condomínio ele tem que dispor de quê? De segurança, Condições de e segurança. condições Exato. para que Exato. aquele colaborador execute o seu trabalho. A terceirizada ela é responsável por fiscalizar isso. Se eu chego num condomínio, eu estou vendo que o meu colaborador ele Vai não sofrer. tem condições mínimas de trabalho, eu como terceirizada, eu tenho que notificar o síndico e falar, olha, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso. Eu não estou de acordo, sabe por quê? Uma ação trabalhista, ela vai vir para a terceirizada, ela não vai vir para o condomínio. Exatamente. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver com a nossa inteligência condominial, revolução condomínio. Porque aqui, condomínio é papo. Eu já convido você que é síndico Brasília. O papo é mais faz profundo, yoga, né? síndico. Conversa 2025. Faz yoga pra ficar tranquilo na página. Entra na página aí. Yoga nosso de cada dia. Minha amiga Priscila é maravilhosa. Faz yoga, ó. Yoga, investe a sua alma, amigão síndico. Vamos aqui. Ó, pergunta. Essa pergunta é prima do amigo meu. Ela mora, essa amiga minha mora num condomínio. Aí ela fez, 2 andares, lá em cima tá aberto lá, uma área que era pra ser churrasco. E ela tá querendo fechar essa área pra fazer, usar o espaço pra dar aula, essas coisas, dar aula de escolar, de reforço de matemática, essas coisas. Pode, doutor? Como é que é? Pode ou não pode usar esse espaço? Na casa dela, privado. E aí? Ela tem uma cobertura. Pronto. E vai usar para dar aula de matemática, português para os alunos. Então, Thiago, a primeira coisa a pessoa tem que ver na convenção. Qual a destinação daquele empreendimento, né? Residencial, é misto, é residencial, comercial, porque a partir do momento que você acaba montando uma escola de reforço, um escritório de contabilidade, aquilo ali vai estar alterando a destinação daquele edifício, né? Então tem que ser alterado, vamos supor, ela pode ter até problemas, né? Fiscais, né, de registrar aquela empresa, isso se for algo formal, né, não se for algo informal, viabilidade, né? Essa viabilidade, ela pode estar criando um problema, tanto para ela quanto para o condomínio. Mas existe a possibilidade sim, com 2/3 ela pode estar tendo essa autorização e alterando essa destinação. Então tá aí para você, a amiga do meu primo, tá aí minha amiga. Vamos que vamos pra próxima pergunta aqui, inteligência.com, ou manda aqui no WhatsApp também. Tu achou o quê? Tu achou que ia ser molesto pro meu programa do ano? Condomínio não para não, irmão. É 24, 7/24. Vamos lá, ó. Mole é só pro síndico, condomínio. Vira, síndico, que quero ver. Vamos lá. Hoje eu tava almoçando com o cara e mora no condomínio e falou assim, eu falei, vira síndico. Tá doido, Thiago? Deus que me livre. Vamos lá. A Vanessa mandou uma pergunta que é o seguinte, o título é: síndico pode proibir
brincar com cachorro na área comum? Vamos lá, ele relata o seguinte, ó. O condomínio não tem local para brincar com os cães, nem mesmo crianças, sobrando somente a área comum do condomínio, mas precisamente o local de passagem para elevadores, e como se fosse um corredor largo com bancos. Esse local utilizo para jogar a bola para o cachorro, mas sempre fico atento aos vizinhos passando, segurando Prudente. segurando ele sempre. Já respondeu. A pergunta é, o síndico pode proibir essa prática? Deixa o cara brincar no corredorzinho. Deixa eu falar uma doutor. coisa. Síndico não proíbe nada. A gente já falou aqui que o síndico cumpre, né, as leis, as decisões da Assembleia. Então existe uma lei distrital que os animais têm que estar com coleira, dependendo do porte do animal tem que estar focinheira. E lá no seu regimento interno, quase todos têm, fala que é proibido, né, a manutenção de animais de estimação nas áreas comuns. Então você tem que ver no seu regimento interno. Com certeza vai ter essa proibição. Que Mas tem, não doutor? tem regimento interno, se não doutor. tiver. Não tem regimento. Segue a lei, meu filho. Se não Segue a lei. tiver, se não tiver, vai ter a lei distrital também. Com E essa aí? questão, né, para você poder tomar conta. Ali já tá tomando também, tá alterando também a destinação. O corredor, o Jorge vai poder falar, ali é uma circulação de fluxo de pessoa, ali é uma rota de fuga. No caso de emergência, de uma pessoa idosa, de um cadeirante, você não pode estar ali utilizando daquela Mas, doutor, situação de forma... coração, cachorrinho. Não, isso daí cara, fica para depois. Segurança em primeiro lugar, né? Depois a gente briga, exatamente. depois a gente se diverte com os animais e vê essa situação. Exatamente o que o apropriada, doutor na Cláudio área falou apropriada. aí. Tem uma viu? pracinha perto, tem um parque, tem a rua pra você brincar com seu cachorro. Aí lá você pode fazer tranquilo. Exatamente o que o doutor Cláudio falou. Olha, a área comum, ela não é só uma área de circulação. Ela é uma área também calculada por margem de segurança, quantidade de pessoas, fluxo, entrada, saída. Você está brincando com seu cachorrinho ali, é lógico que se tiver um acidente, alguma coisa, você já vai estar nativo ali, você vai sair de lá. Mas a grande questão é, não é bom para o seu cachorrinho, não é bom para você, não é bom para quem está perto. Para ninguém. Né? Procura seu condomínio, leva a proposta, conversa com o seu síndico, ele está lá para administrar a seu favor. Não é contra você, o síndico não está contra você, eu falo sempre isso. Ele tem que executar aquilo que é decidido em assembleia, que é colocado no regimento, na legislação, ele tem que cumprir. O síndico não pode trabalhar às margens da lei, certo? Ele tem que trabalhar dentro da legislação. Então, leva uma proposta de uma criação de espaço para o seu cachorrinho, espaço pet. Ah, mas não tem espaço. Você não é especialista para avaliar o projeto, ver se tem como fazer. Tem coisa que a gente faz em condomínio com projeto que é milagre. Eu tenho condomínio que tinha área só do pessoal sentar em banquinho e bater papo, que hoje tem quadra de esporte, mini quadra de esporte para criança. E tinha gente que era oposição do síndico na época, da síndica na época, a Silvia, um abraço para a síndica, para a Silvia. E hoje vive as mamães em volta, festinha de criança, a gente colocou aquela alambrado, fez a quadrazinha pequenininha, tirou, tinha mais ou menos 8 bancos em volta e ninguém usava. Só sentava naquele que fica na sombra. Aí deixou 2 no sol, 2 na sombra, usou o espaço, redesenhou, utilizou, não precisou de aprovação porque não foi construção nova, só foi modificação do espaço interno e criou um espaço maravilhoso. Pode ser feito isso para o seu pet, sem nenhum problema. Agora, a área comum, a própria história da pessoa, né? Quando ela contou a pergunta ali, ela já contou que estava errado já. Só já falou Então, o problema assim, já. Faz isso aí dentro do apartamento, viu? Meus Aí lá amigos você pode. síndicos, minhas amigas síndicas, nossa audiência aí, mais de 10 milhões de pessoas nos assistem. Aqui são lords, né? Tudo de terno. Eu já sou do povão. Vanessa, a solução mais fácil é tira o popozinho da cadeira e vai procurar um lugar para passar com o seu cachorro. Aproveita, brinca com ele também. Faz igual eu. Ontem eu fui pro parque com meu cachorrinho, levei uma cordinha e fiquei pulando corda, cara. Os dois se divertem. Então vai, cara, movimenta. A vida é sobre se movimentar. Não é não, amiga Carol? É isso, né? Eu também tenho pets. Você também brinca com ele no corredor? Não, no corredor não. Nós brincamos na quadra. Né? A gente tem um espaço. Dentro do aí. condomínio? Não, porque eu moro em casa, tá? senão já Graças ia te a Deus. notificar. Eu moro em casa, então eu tenho, né? Então, mas mesmo a gente morando em casa, eu vou Agora uma pegar... pergunta, quero que você seja sincero, verdade. Que quando ele faz cocô na quadra, você pega, né? Catamos. Eu Tem tenho um gente que não filho. pega até hoje, eu tenho um cara. filho Meu que ele Deus. não sai de casa sem os saquinhos. Vou até falar contra mim mesmo. No sábado, eu fui sair, peguei ela, o nome dela é Sol, e tô saindo, pega a coleira da Sol, vamos dar uma volta. Aí tô saindo no portão. E aí ele, mãe, esqueceu. Eu falei, esqueceu o quê? Ele, o saquinho. E aí, né? Tem que Mas catar, isso, meu amigo. Tem que mas isso catar. é o quê? É consciência e de um Não trabalho, é? né? E cultura.
Eu falo muito aí, tem muito síndico que passa muita dificuldade por falta de uma formação de cultura. Desde verba administrativa. É falta de fazer yoga. Amigão síndico, faz yoga, cuida da sua mente, seu corpo, sua alma. Segue aí, @yoga nosso de cada dia. Amiga Priscila é maravilhosa. Tô fazendo yoga lá, ó. Tô até mais zen. Tá mais zen. Tá treinando ainda, Thiago? Todo dia de manhã você botar uma mentalmente, fotinha, tô lá, mentalmente, tô. tá? Então tamo juntos, Pedro. Estamos juntos porque eu estou Tudo começa na decidindo. mente. Tudo começa na mente. A mente cria, a mente vem pra mim. Na verdade é isso mesmo, né? Tudo que você tá vendo hoje saiu da mente de alguém. Seu carro, sua cama, podcast, tudo é da mente de alguém. Mas ó, coisa séria, eu vou falar pra você. A formação de uma cultura no seu condomínio alivia mais de 50% dos problemas diários. Porque o desenvolvimento de uma cultura não é você, não é tipo, chegou, bota na mesa e está resolvido. Não. Você começa a criar uma cultura de diálogo. O problema é criar regras, educação para adulto, velho. Exatamente. Mas tem que é ser. Mas tem que ser. A sociedade é construída assim, cara. A mitologia social ela é feita assim. E o seu condomínio, ele é uma célula, uma microcélula, onde você é a referência. Como por exemplo, ó, vamos para a próxima pergunta, então, para vocês verem que não é vida boa de síndico. Olha só. A pergunta do Claudiana. Mari tava de boa em Tocantins, tirando onda com a 500 dela. Bicha é corajosa. Vamos lá, então, ó. Ó, Giovana mandou a pergunta e o título é Dúvidas para xingamentos. Olha o título. Imagina, hein? Imagina, olha só. Olha aí, será que pode ou não pode? Ó, depende da cultura. Olha o relato. Olha o relato aqui, olha o relato. Ó, vamos lá, ó. O síndico pode multar alguém que xingou pelas costas em uma discussão interna dentro do seu apartamento com seus familiares. Um condômino acabou xingando o síndico, ele pode ser multado? Dentro da sua casa. Dentro da casa do quem? Do síndico ou do Não, ó, vou ler de novo, porque esse é capcioso. Olha só. O síndico pode multar alguém que o xingou pelas costas em uma discussão interna dentro do seu apartamento com seus familiares. Um condômino acabou xingando o síndico. Ele pode ser multado? Vocês entenderam, né? Vamos lá. Como que o síndico ficou sabendo? Alguém Ele tava na porta, assim. Caguete! Teve o caguete! Disse que me disse não é lá. Teve o caguete! Teve o telefone sem fio. Aí é o caso da a outra pessoa teve a honra do outro ofendida, né? E tava dentro da residência. Dentro de casa. Não, mas ou então ele Na tava ali. privação do lar. E aí? Ele tava ali no Não pode nem telefone falar lá na sem fio casa ali dele. com o E aí, doutor? telefone, né? Tá fazendo fofoca Se no for condomínio, falar, hein? fala baixo. Vai lá, doutor. Eu acho que essa questão está tendo desvirtuamento, né? É uma questão pessoal, né? De direito privado. Assim, se o síndico se sentiu ofendido, tem essa testemunha, ele pode procurar não os meios do condomínio, mas os meios do Poder Judiciário para procurar uma reparação Mesmo se for na área civil. particular dele? Dentro da minha casa, eu não posso falar de ninguém dentro da minha casa? Ué, se eu te falar... Se a pessoa, se você falou mal de alguém, fez uma difamação, injúria ou calúnia, e essa pessoa vai lá e fala, você tá cometendo um dano moral, porque você expôs aquela situação pra outra pessoa. Não, um exemplo. Mas doutor. quem expôs foi o fofoqueiro. Um exemplo, está eu e você ali, um exemplo, nós somos marido e mulher. O que saiu da boca não tem mais volta. Não, mas eu vou falar, tá, o marido e mulher dentro de casa. Ixi, você melhor guardar tá dividindo. Você tá dividindo uma situação com sua esposa. Eu não sabia que o dentro cara da casa. ia ouvir. E o vizinho tá ali de butuco Pode, ouvindo se tivesse sido gravado e tiver as provas, isso é um... Não, ainda tem, depois daquela que briga de marido e mulher, o síndico tem que meter a colher, que tem que denunciar e tudo aí. Quando a gente 180, fala mal de alguém, é normal a gente fofocar na Então não nossa falem mal intimidade. do síndico, viu? De Não, ninguém. olha, Agora, eu acho que aí... Se for falar, eu sou corajoso. Fala na minha Mudar, cara. não fale pelas Fala costas. pela minha cara. Vamos conversar, vamos resolver a parada. hombre. eu acho que esse negócio é muito engraçado, né? Porque tem um Você já terceiro... xingou alguém escondido? Xingou alguém escondido? Aquele vídeo do carro levantado, né? Que o cara para na frente, você fala... Abençoado. Né? Desse jeito aí, todo mundo tá enrolado, porque Tá eu vou todo te mundo falar, enrolado as mesmo? expressões, né? Hoje tem muito essa questão das expressões discriminatórias, né? Sobre tudo, sobre o magrinho, sobre o pretinho, sobre o escurinho, sobre o loirinho, todo mundo, de tudo que você vai falar. Verdade. Até expressões como João sem braço, essa coisa toda, tudo isso é tolido hoje. Hoje tá tendo uma polêmica do criado de canto, né? Escravo de como é que é? Criado mudo. Eu fiquei sabendo que aquela eu expressão também que fala assim, em terra de cego, quem tem o olho é rei, é criminalizada.
citando como exemplo aqui, tá, pessoal, sobre um fato, Fala, uma nova percepção social. A ministra falou que não pode falar denegrir, né? Denegrir, né? Denegrir, você vai estudar a morfologia da palavra, não tem nada a ver, sabe? Então tem umas coisas assim que eu vejo aí. Só fazendo yoga. O síndico pode multar. Yoga Norte cada dia. Segue no Instagram aí. Olha, maravilhosa. Traduzindo essa pergunta, se o síndico pode multar o João que xingou o síndico dentro do apartamento do João. Porque uma pessoa que não era do apartamento escutou lá de fora do apartamento. Quer dizer, é uma invasão de uma privacidade assim que agora tá falando. Mas tá aí, agora, aquele copinho, será que botou aquele copinho de quando a gente era menino, botava um copo para escutar da parede, lembra disso? Gente, não, porque talvez o cara xingou pro outro ouvir também, tem isso, né? Às vezes. Agora se aí aquela questão de texto não é o contexto. Eu acho que, vamos lá, independente, vamos tirar síndico, fosse outra pessoa. Eu Pô, poderia multar, por exemplo, eu sou dono da unidade 401, 402, eu xingo você. O síndico pode multar ou é uma questão de vizinhança? vizinhança? Da 402 se ofender, né, doutor? Não, mas eu acredito que isso tem uma questão privada, tem que ver essa questão do xingamento, a pessoa tem que buscar. Acho que não compete o síndico, porque as regras do condomínio tá ali para manutenção das áreas comuns, da boa convivência, né, os regramentos. Né? Não é a vida particular, né, das pessoas. Eu acho que o síndico aí, nesse caso, de ouvir de um terceiro, sabe? Ele ouvir de um terceiro que o fulano xingou e ele aplicar uma multa ou ele se posicionar sobre isso, ele vai criar uma rusga que ele nem sabe qual é a realidade do contexto. É porque aquele negócio, texto não é contexto. Porque o síndico vai aplicar multa se tiver previsto. Eu nunca vi um regimento interno falando assim que é proibido xingar o vizinho. Assim, meio fofoca de telefone. Telefone sem fio. Sem fio, eu acho Lembra que aquele cochilo falava no ouvido do outro, chegava ó, eu até falei, o Jorge explica de cultura, eu falo que condomínio é um monte de criança, né, que era pra ser adulto em condomínio, né? Gente, tem alguma coisa que você acha que tá errado, não tá de acordo? Senta e conversa. É isso. Eu acho que entender que não é coisa pessoal, é coisa sobre gestão. Tudo pode ser melhorado. Eu penso dessa forma. Né? Eu até um dia eu postei no cara que eu sigo e falei assim: se for pra me esfaquear, me esfaqueie pela frente. Aí a pessoa, caramba, foi não, é questão de sentar e conversar. Não precisa ter medo. O síndico tá ali pra servir, lógico, com a questão educada. Né? Você chega, aponta, tem que apontar, ele vai justificar, vai dar os parâmetros dele e tudo bem, vida que segue. Não é verdade? Eu penso que a gente tem que ter mais maturidade no condomínio. Opinião não é razão, né? Exatamente. Todo mundo tem a sua opinião, razão é outra história. Coisa. Mas as pessoas hoje estão muito cheias de mimimi, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Mas tu ficaria chateado se alguém xingasse você? Você não tem não, Thiago, aquela aula de inteligência inteligência emocional? É uma coisa, tá? Pode até acontecer desse síndico ter passado na porta desse apartamento no momento exato que o morador estava e a pessoa falou, aquele fulano de tal passou aí. Isso. E aí o vizinho escutou e contou. Mas deixa eu te falar. Gente, as pessoas estão tão pequenas, assim, no sentido... Você vai ficar chateado? Ok, eu vou ficar chateado. Vou pro meu apartamento muito pé da vida e vou chegar lá, porque é assim que ocorre. Vai ter alguém lá dentro de casa e eu vou falar, aquele... abençoado. Não é? É isso. Não fale xingamento no nosso programa. Abençoado. De nobres. Doutor, ainda vale aquela premissa que o lar é asilo inviolável? Não, acho que não. Domicílio é inviolável, mas se o seu tom de voz saiu da porta... botar o copo na porta do apartamento dos outros fazer fofoca, cara. Mas você vai falar assim, aquele abençoado tava falando isso. E aí, assim, e vai ter... O problema é seu tom de voz ao passar a sua porta. Não, esse que é o problema. Sabe, é aquela expressão que a pessoa fala, mas que filho da mãe, né? E não é exatamente para ofender, mas é uma pequena expressão do cotidiano. Do momento. Não foi direcionado para a pessoa, tanto que é um terceiro que está falando. Tudo depende do contexto. Entende? Não era para macular a honra, né? Eu vou te falar, é muita cultura ruim. Começa o ano perdoando, alta vibração. E Deus o livre. Quem xinga, ele tá se auto-xingando, o xingamento fica com ele, cara. Vamos lá. Entendeu? Paz e amor, 2025. Vamos reta final do nosso bate-papo aqui. Mas vamos falar sério, você já pensou né, Thiago? Você já pensou um síndico, o cara que foi eleito em assembleia para administrar um patrimônio comum, trazer segurança para todo mundo, tomar uma providência de notificar alguém por uma fofoca dessa? Não sei. Tá no lugar errado, não tá não? Tá no lugar errado. E outra coisa, eu já vou avisar pra você, tá? Errado, meu amigo. Fala um monte de história. Se tu virou síndico, vai ser xingado mesmo, faz parte. E vamos que vamos. Reta final do nosso bate-papo. Só chuta. Ninguém chuta amiga Carol, fica à vontade aí. Fala um pouquinho da Vitalis aí. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Então, você síndico, né, que tem interesse em conhecer um pouco mais da Vitalis Serviços,
A Vitalis trabalha com limpeza e conservação de condomínio. Uma empresa que está investindo pesado no mercado condominial no Distrito Federal, investindo em treinamento, qualificação dos nossos colaboradores. Tiver interesse em me receber aí no seu condomínio, para a gente um bate-papo, um cafezinho, e eu explicar qual é, né, as nossas condições, a forma de trabalhar da Vitalis, chama no Zap. E você não vai ser xingado. Jorge, meu jovem, parabéns. Eu tô sabendo que o curso tá sendo o maior sucesso no Brasil todo, meu jovem. Agora tá feliz, viu? Tá sendo stalkeado. Só stalkeio, essa que é semana bom, a gente meu começar a jovem. colocar os depoimentos do pessoal aí. Tem síndico, Thiago Losso lá, que tá com 5 meses que fez o treinamento, tá sendo convidado para 3, 4, 5 condomínios. Já tá com a agenda cheia em janeiro, fazendo mais de R$500 mil de obra. E sem medo, né? Sem medo de lei, sem medo de trabalhista, sem medo de seguro. Tá completamente amparado. Eu estava falando aqui que muitas vezes o síndico ele fica muito dificultado porque ele não sabe as necessidades administrativas e a ferramenta que mais pesa para o síndico hoje é ter formatos administrativos saudáveis, né? O síndico mesmo que a gente comentou aqui agora da fofoca não pode tomar uma decisão dessa. É falta de inteligência emocional, de autocontrole. E você aí, eu te pergunto, você quer um gestor mal preparado? Você que é gestor, quanto você poderia ter evitado de problema 2, 3, 4, 5 anos atrás com a formatação de uma cultura, com a aplicação da inteligência emocional na gestão do condomínio? Isso traz alívio para você. Como meu amigo fala, vai fazer yoga. Yoga para você colocar a mente com clareza. E a gente na BSB Engenharia Condominial está lá disponível para você, para colocar a mente com clareza, te dar todas as ferramentas para isso aí. Segue lá, @Condominial Engenharia. Tamo junto. E é isso aí, ó. Yoga. Bota yoga nosso de cada dia. Minha amiga Priscila é maravilhosa, vai te ajudar. Tira um dinheirinho para cuidar da sua alma, do seu espírito. Isso que é o melhor investimento que você faz, meu jovem. Doutor Cláudio Viana, fica à vontade. Muito obrigado pela participação de hoje. Deixa as suas considerações finais, meu jovem. Sempre a primeira palavra é gratidão, né? Para estar contribuindo aqui. A gente já aprende mais do que oferece aqui no Inteligência Condominial. E deixa minha rede social, segue lá, é claudioviana.dv no Instagram. A gente tá sempre postando conteúdos lá interessantíssimos para vocês. Um abraço. É isso aí, amigão síndico, muito obrigado. Que esse ano 2025 seja maravilhoso. E lembrando, eu desejo para você muita vergonha na sua cara. Começa a pregar o conhecimento que você tem aqui, aplica no dia a dia, que eu tenho certeza que ninguém vai te xingar, vão te elogiar. Ao contrário, porque contra fatos não há argumento, meu jovem. Feliz 2025. Isso aí foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, do nosso condomínio. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!